Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Pedro vai dar uma reguladinha aí, uma aumentadinha, né, Pedro? Bota um pouquinho mais de agudo. Então, irmãos, antes de abrirmos a palavra, né, agradecer a Deus por essa noite abençoada, essa noite maravilhosa. Agradecer a Deus a vida de cada irmão que se encontra presente aqui nessa noite, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos aqui de adorar o Senhor. Quero dizer que está tudo muito lindo. Grupo de louvor juntamente com as crianças, né? Coisa mais linda de se ver. E olha só, eu estava observando a Júlia. Cadê a Júlia? A Júlia já com baixo novo, ó, irmãos. Baixo novo ali, ó. Foi abençoada com baixo novo, né? Já deixou até da igreja de lado. Mas é uma bênção do Senhor, né, irmãos? Isso é uma bênção. E eu quero dizer, irmãos, todos os jovens aqui que se dedicarem na presença do Senhor vão ser abençoados. Todos os jovens, todos os varões, as varoas, né, que se dedicam de estar na presença, adorando, glorificando a Deus, não tem como Deus não abrir as portas, né, porque Deus é generoso. Deus é um Deus generoso. E a Tawane faz aniversário que mês? Novembro. Eu profetizo que até o seu aniversário, ou antes do seu aniversário, você vai receber seu teclado. Recebe? Recebe em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Os irmãos procurem aí, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo, primeiros irmãos achem. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Vamos procurar aqui hoje, né, ser breve, porque temos a ministração da Santa Ceia ainda, e também um momento de comunhão que nós vamos ter juntamente com os irmãos, né? Porque se os irmãos forem observar a Santa Ceia do Senhor, lá na igreja primitiva, irmãos, era isso. Era também o momento onde a igreja se reunia para se alimentar. Naquele tempo, certa vez, Paulo exortou eles, porque eles estavam fazendo da maneira errada. Cada um estava pensando só na sua própria barriga, né? Uns comiam muito, outros comiam pouco, eles não dividiam direito as coisas. Então estava um negócio ali, irmãos, que não estava sendo de Deus. Porque a Santa Ceia simboliza isso, a comunhão. Simboliza isso, compartilhar. O maior simbolismo da Santa Ceia é compartilhar, sem acepção de pessoas. Jesus, quando instituiu a ceia da nova aliança, ele partiu o pão com todos os discípulos. No meio dos discípulos estava ali até mesmo Judas. Nós sabemos que Judas traiu Jesus. Nem por isso Jesus deixou de partilhar o pão com Judas. Então Deus nunca fez acepção de pessoas. Para Deus não tem aquele mais merecedor, menos merecedor. Não existe isso, irmãos. Para Deus, ele abençoa a todos. A questão é se nós vamos corresponder com gratidão e com adoração a essa bênção. Não é verdade? Então nós vamos ter o nosso momento de comunhão também. Agora, irmãos, vamos orar, né? Porque nós sabemos que tem muito impedimento. Quando é dia de Santa Ceia também tem muito impedimento. Hoje nosso irmão Jesuíno não estava bem. Aí eu conversei ali com ele. Dei aquela arrochadinha básica também, né? Para ver se ele vinha. Porque eu já fiquei com medo do irmão não vir também, irmãos. Mas aqui, nessa igreja, todos os irmãos sabem. A gente não é de forçar ninguém a estar aqui, né? Não é de forçar ninguém a fazer as coisas, não é. Mas de vez em quando, a gente tem que contar a nossa própria experiência. E ali eu já falei para ele, irmão Jesuíno, no seu chamado, porque eu sei o chamado dele, né? Como que é grande o chamado dele, mas como que é grande a retaliação também. Então eu falei, irmão Jesuíno, no seu chamado vai ter muitas vezes que vai surgir várias coisas. Mas vai ter muitas vezes que você vai ter que superar isso. Porque quando você superar, Deus vai te estar renovando você, vai estar dando a vitória. Eu disse a ele, eu como pastor, já teve muitos dias, irmãos, que eu tive aqui só pela misericórdia de Deus. Já estive na igreja doente, depois de uma cirurgia, depois de ter passado um dia mal. Contei para os irmãos o testemunho semana passada. Mas teve muitas vezes, irmãos, que eu passei por cima disso tudo com a graça de Deus, né? Pela graça de Deus. Passei por cima disso tudo, irmãos. E Deus nunca deixou de me recompensar. Deus nunca deixa de recompensar aqueles que se esforçam para fazer a obra dele. Então nós cremos que o irmão vai sair daqui hoje curado para a glória e para a honra do Senhor. E eu agradeço por ele ter se esforçado e estado aqui junto com um grupo de louvor. Amém? Vamos abrir aí Mateus capítulo 27, versículo 46. Eu dei o meu testemunho, né? Mas todos aqui têm testemunho. Já vi irmãos que já vieram aqui, irmãos, depois de ter enfrentado engarrafamento, chegado tarde. Irmãos que já vieram aqui também doentes, né? Enfermos. É claro que tem situação que é melhor ficar em casa.
mas tem situação que os irmãos querem receber a cura, e eles creem em Deus, é tudo pela fé, é tudo uma questão de fé. Tawane teve um dia que chegou aqui, irmãos, estava mais fina que aquele, como é o nome daquilo? Pedestal. Emagreceu, né? Mas graças a Deus já está recuperada para a glória e honra do Senhor. Mateus 27:46, irmãos, acharam? Palavra do Senhor vai dizer, irmãos: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Só repetir no finalzinho, Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus, glorificando, exaltando e louvando ao nome do Senhor, porque eu creio, irmãos, mesmo que a mensagem hoje seja breve, mas vai ser um ensino maravilhoso para as nossas vidas, irmãos. Porque aqui nós vamos, irmãos, aprender sobre algo muito importante para as nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, nós já sabemos que Jesus, ele veio sobre essa terra, ele veio como homem, ele nasceu ali de um nascimento, né, virginal, nós sabemos que a Virgem Maria não tinha tido relações com seu esposo ainda, mas teve ali o nascimento de Jesus, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nasceu como ser humano, como homem nessa terra, ele viveu nessa terra. Nós sabemos que ele morreu lá naquela cruz, ele foi tentado em tudo. Ele morreu naquela cruz, mas ele não continuou morto, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós sabemos que ele morreu para perdoar todos os nossos pecados. Então, isso aí nós já sabemos. Isso aí nós nem discutimos. Mas muitas vezes pode surgir uns porquês na nossa mente. Porque se a gente parar para pensar, a gente pensa: por que teve que ser assim? Por que Deus não perdoou logo a humanidade toda, né? Porque Deus tem poder para isso. Por que Deus já não perdoou a humanidade toda e a humanidade ficou perdoada pela graça de Deus, acabou com o mal, acabou com todo o problema? Por que não foi assim? Ou então nós podemos pensar: por que Jesus ele teve que morrer uma morte tão sofrida? Porque aqui nós vamos procurar responder 3 questões. Por que Jesus nasceu? Por que Jesus morreu? E por que ele morreu de uma morte tão sofrida, né? E por que Jesus ressuscitou? Por que teve que ser assim? Ele teve que ressuscitar também. Então nós vamos procurar responder isso à luz da palavra de Deus e à luz do estudo da palavra de Deus. Porque as respostas, irmãos, não vêm da minha mente, né? Não vêm de coisas que eu inventei. Eu me preparei, eu li, eu estudei isso. E quando eu estava estudando, eu fiquei maravilhado com tudo isso, com todas as revelações. Nós já sabemos que Jesus fez isso, mas a questão é por quê? Por que teve que ser assim? Irmão, existe uma matéria na teologia que se chama Cristologia. Cristologia, o nome já diz, é o estudo de Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque como eu falei aqui na quinta-feira, quanto mais nós estudamos e aprendemos sobre Jesus, mais nós passamos a amar Jesus. Quanto mais nós entendemos sobre o que Jesus fez, mais nós passamos a amar Jesus. Então existe essa matéria que se chama Cristologia, e eu quero até aproveitar, irmãos, para dizer o seguinte: às vezes eu não entendo por que as pessoas criticam, né, o estudo, às vezes eu não entendo por que as pessoas criticam a teologia, eu não entendo isso, irmãos, porque tudo é bênção do Senhor, tudo vem de Deus. O que é a teologia? Teologia é o estudo de Deus. Você não precisa estar num curso. A partir do momento que você abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia, você está fazendo teologia. Você está estudando Deus, está estudando o Criador. Então, irmãos, essas críticas só fazem dividir a igreja, confundir a cabeça dos irmãos. Não tem necessidade disso. Porque vou dar o exemplo aqui. Pedro era um pescador. Pedro era analfabeto. Pedro não tinha muitos estudos. Ele era uma pessoa simples. E Deus usou ele. Ele escreveu um livro da Bíblia. Foi ou não foi? Mas agora olhe para o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, irmão, ele estudou com o mestre Gamaliel. Apóstolo Paulo, ele foi o maior teólogo que já pisou nessa terra. Era teólogo, era estudado, conhecia muito, tinha muito entendimento. E Deus usou ele também da mesma maneira. Ele também foi usado para escrever a Bíblia. Então, na simplicidade ou no conhecimento mais profundo, tudo é de Deus e tudo vem de Deus e tudo é para edificação da igreja. Não podemos fazer essa divisão, irmãos. Quem tem um chamado, às vezes a pessoa critica o chamado de outro, né? De outra pessoa, às vezes critica o chamado de outro. Não existe isso, irmãos. Cada um tem o seu chamado específico e tudo é para edificação, tudo é para a glória e para a honra do Senhor, tudo é para ganhar almas para Deus. Graças a Deus nessa igreja aqui, irmãos, nós temos estudo bíblico e os irmãos gostam. Os irmãos têm prazer de estar no estudo bíblico e isso é uma bênção do Senhor, porque isso nos traz
muito conhecimento de Jesus, porque a palavra de Deus fala para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a gente nunca critique o chamado do outro porque é diferente do nosso, porque tudo vem de Deus. A simplicidade ou a complexidade, tudo vem de Deus e tudo é para a glória dele, irmãos. Então vamos procurar responder essas três coisas. Por que Jesus nasceu, por que Jesus morreu e por que Jesus ressuscitou? Primeiramente, por que Jesus nasceu? A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, ele trabalha com princípios. Deus, ele trabalha com leis espirituais. Então nós sabemos que Deus, ele criou o ser humano e ele falou para o ser humano dominar sobre todas as coisas, e Deus, ele criou o ser humano sem pecado. Mas aí nós sabemos que o Satanás, disfarçado ali de uma serpente, enganou ali a humanidade, né? Jogou uma mentira ali na mente da humanidade, e com isso Eva caiu, deu o fruto proibido para o seu esposo também, o ser humano caiu em pecado. Gênesis capítulo 3 é o capítulo que nós podemos dizer que é o capítulo mais triste da Bíblia, né? É quando o pecado entrou neste mundo e com isso a morte também chegou neste mundo. Todas as coisas ruins que acontecem neste mundo, irmãos, acontecem porque o pecado entrou no mundo. Então nós sabemos que o ser humano caiu, o ser humano pecou contra Deus. Mas, irmãos, isso não pegou Deus de surpresa. Deus, ele já sabia que isso ia acontecer, tanto que a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus nunca é pego de surpresa, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que o ser humano ia pecar e com isso ele já tinha ali elaborado um plano perfeito, um plano de salvação. Agora, olha só que interessante, este plano incluía Jesus nascer, incluía Jesus morrer, incluía Jesus viver nessa terra, ser tentado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Porque, irmãos, pense bem, o pecado entrou através de um homem. A Bíblia fala, por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem também entrou a salvação. Então, se o pecado entrou neste mundo através de um homem, o pecado, ele tinha que ser ali expiado, né? Tinha que ser pago por um homem também. Se entrou pelo homem, era um homem que tinha que pagar também por todos os nossos pecados. Porque já foi instituído isso por Deus. A Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há redenção. Aí nós já vamos responder daqui a pouco porque Jesus teve que morrer também, né? Mas primeiro ele teve que nascer como homem. Se por um homem entrou um pecado, o pecado também tinha que ser ali pago por um homem também, irmãos. A única maneira de Deus perdoar era através de um homem também. Então nós sabemos que a palavra de Deus fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes ele assumiu a forma de figura humana. Ele assumiu a forma de um homem, a forma de um servo. Nós sabemos que Jesus, ele é Deus, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele esteve nessa terra como homem, foi tentado em tudo, porém não pecou. Então aqui nós já respondemos por que Jesus teve que nascer e nascer como homem, como ser humano. Porque, irmãos, Jesus, ele nos ensinou uma coisa poderosa. Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não usou ali todos os atributos dele de Deus, não. Jesus, ele viveu nessa terra, nós sabemos que ele foi batizado mais ou menos aos 30 anos de idade, ele foi batizado no Rio Jordão, e antes dele começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto, ele foi tentado pelo Satanás, então ele teve que passar pelo batismo também, e quando ele foi batizado, antes dele ser tentado, ele foi batizado, quando ele foi batizado, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio como forma de pomba em Jesus ali, e revestiu Jesus do poder do Espírito Santo. Então Jesus, quando estava com fome, estava mostrando a natureza humana. Jesus, quando estava dormindo, estava mostrando ali a natureza humana. Agora Jesus, quando estava andando sobre as águas, Jesus, quando estava curando, ressuscitando, Jesus estava mostrando ali o poder de Deus, a natureza de Deus. Agora uma coisa interessante, muitas vezes nós podemos pensar assim, Jesus fez tudo o que fez porque ele usou o poder, o atributo de Deus. Não, irmãos, ele fez tudo o que ele fez porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quis nos dar o exemplo, ele quis nos mostrar o que um homem cheio do Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Ou vocês duvidam, irmãos, que um homem cheio do Espírito Santo não é capaz de andar sobre as águas? Um homem cheio do Espírito Santo e de fé é capaz de andar sobre as águas. Jesus, ele andou sobre as águas porque ele estava cheio do Espírito Santo e cheio de fé em Deus. Tanto que Pedro também repetiu esse ato. Pedro também andou sobre as águas, cheio de fé naquela hora ali. Mas no momento que ele duvidou, ele começou a afundar. O que nos faz afundar é quando a gente duvida.
Mas o homem, quando é cheio do Espírito Santo, irmãos, é capaz de operar coisas maravilhosas. Você ainda tem dúvidas que através da sua vida, se você estiver cheio do Espírito Santo, a sua família pode ser salva, curada, liberta? Não podemos duvidar, porque se a gente duvidar, a gente afunda. Jesus, ele veio aqui para dar esse exemplo. Você duvida que se você estiver cheio do Espírito Santo, você pode colocar as mãos sobre o enfermo e curar o enfermo na mesma hora? Nunca podemos duvidar disso. Você duvida que se você estiver cheio do Espírito Santo, você é capaz até mesmo de ressuscitar uma pessoa morta? Sabemos que é o poder de Deus, mas através do ser humano. Então, irmãos, Jesus, ele veio para nos mostrar isso, para nos ensinar isso. Então foi por isso que Jesus nasceu como homem, para nos dar o exemplo também, que nós somos capazes de vencer também as tentações. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele venceu o pecado sim, mas ele venceu o pecado na carne. Não foi no poder de Deus, não foi no poder que ele usou sendo Deus. Foi no poder do Espírito Santo sim, mas não foi no poder que ele usou sendo Deus. Foi na carne que ele venceu o pecado. Ele não usou sua divindade para vencer o pecado, não. Ele venceu o pecado na sua humanidade. Então muitas vezes nós falamos, essa tentação é mais forte do que eu, esse pecado é mais forte do que eu. Só que a palavra de Deus vai falar, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, e juntamente com a tentação, Ele proverá também o livramento para que possais suportar. Nós só caímos em tentação, irmãos, quando nós queremos mesmo, né? Porque se a gente resistir, Deus, ele nos dá graça e força para a gente suportar todas as tentações. É só a gente querer. Então foi por isso que Jesus nasceu. Agora, pastor William, por que Jesus morreu? Por que ele teve que morrer? Por que o plano de Deus não poderia incluir Jesus, mas sem Jesus precisar morrer naquela cruz? Irmãos, como eu disse, a palavra de Deus mesmo diz, lá em Hebreus vai dizer, que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, nós sabemos que o homem tentou ali resolver o problema do pecado, né? O homem pecou, os olhos dele se abriram e eles viram que eles estavam nus. Aquela pureza, aquela ingenuidade já não tinha mais. Eles se enxergaram nus e eles se acharam ali, eles sentiram vergonha, se acharam sujos, né? Se acharam ali indignos. E rapidamente eles pegaram uma folha de figueira e tentaram se cobrir. Isso simboliza o homem tentando resolver o problema do pecado com a sua própria força. Pegaram ali umas folhas de figueira e se cobriram. Só que a folha de figueira tem uma hora que ela murcha, né? Tem uma hora que ela se estraga. Então eles conseguiam ali resolver o problema momentaneamente, irmão, só disfarçar. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, sabendo disso, a Bíblia vai dizer que ali foi morto o primeiro animal. Deus pegou ali a pele do animal e cobriu ali a nudez do ser humano com a pele do animal. Deus, ele estava querendo mostrar que o homem, por mais que ele tente, ele não consegue resolver o problema do pecado, nem o problema do mal, nem o problema da maldade. Somente Deus pode resolver. Nós vemos aí o mundo, né? Sempre notícias de guerra, o mundo sempre entrando em guerra. E aí o ser humano, quando a gente vai procurar a razão disso, a justificativa, por que tanta guerra, por que tanta violência? Aí o ser humano, irmãos, eles entram em guerra, país contra país, eles entram em guerra dizendo que estão procurando a paz. Não, nós temos que atacar outro país porque nós estamos procurando a paz, nós estamos querendo instituir a paz. Aí mata milhões de pessoas, inocentes, crianças, jovens, velhos, dizendo que estão procurando a paz. Mas não tem como, irmãos, nós conquistarmos a paz sem o príncipe da paz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando um país guerreia contra o outro, dizendo que quer instituir a paz, é o homem tentando resolver o problema da maldade, é o homem tentando resolver o problema do pecado. Tem muitos que acham que a solução para a nossa vida é o presidente A, presidente B, partido de esquerda, partido de direita, partido de centro. Irmãos, o controle das nossas vidas está nas mãos do nosso Criador. A Bíblia ensina sim que nós temos que orar pelas nossas autoridades, ensina. Nós temos que exercer a nossa cidadania, temos que exercer, saber votar, saber escolher certo, sim, apesar que é meio difícil, porque o sistema está corrompido, não é um político A, um político B, é o sistema todo que jaz no maligno. Mas nós temos que exercer a nossa cidadania. Somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos da terra também. Mas a nossa solução não está no homem, porque o homem não tem a solução para o pecado. Então, quando o homem pecou, Deus matou ali um animal, e o animal inocente. Por que o animal teve que morrer se não foi ele que pecou? Mas era um animal inocente que morreu. Foi derramado um sangue de um animal inocente. Então veja que o inocente morreu pelo culpado.
Aquele animal morreu, Adão e Eva que pecaram, mas foi aquele inocente que teve que morrer pelo culpado, para cobrir os pecados do culpado. Com Jesus também não foi assim? Jesus, ele mesmo inocente, ele não teve que morrer para cobrir os nossos pecados, para cobrir a nossa vergonha? Então esse é um princípio de Deus, isso é uma lei espiritual que o próprio Deus criou, e aquele animal já apontava para Jesus, por isso que Jesus teve que morrer também, um inocente morrendo pelos culpados, para que a ira de Deus fosse ali apaziguada, através do inocente. Tudo bem, pastor William, já entendi por que Jesus teve que morrer. Agora, por que Jesus teve que morrer de uma forma tão violenta, de uma forma tão vergonhosa? Irmãos, porque Jesus, ele morreu de uma forma vergonhosa. Aquele tempo o império era o Império Romano. A pior morte que existia naquela época, irmãos, era a morte de cruz. Quem morria crucificado era considerado maldito, era considerado amaldiçoado. Quer ver comigo? Vamos lá para Deuteronômio, irmãos. Deuteronômio. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, nós vamos ler o 22 e o 23. Deuteronômio, capítulo 21, nome difícil, né? Fala aí, Sara, Deuteronômio. Fala. Fala. Aí, ó, falou certinho. Tá estudando, né? A mente tá boa. Fala aí, Lohane, Deuteronômio. A Júlia que é legal. Fala, Júlia. A Júlia que é legal. A Júlia que é legal. Esse dia ela tá... Eu ia ler uns típicos da Bíblia. Ela queria falar tópicos, irmão. Aí saiu um típico, né? Aí eu falei, vou levar para o estudo bíblico. Subtípico 1. Então, irmãos, Deuteronômio... Oi? Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Acharam? Olha só, irmãos. O que vai dizer aí, ó? Se um homem culpado de um crime que merece morte for morto e pendurado no madeiro, ou seja, crucificado, né? Não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque a qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então veio aí, irmãos? Qualquer um que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito, maldito de Deus. Então não podia nem ficar ali na cruz, tinha que ser enterrado no mesmo dia, porque se ficasse ali no madeiro, a terra era considerada maldita, a terra era considerada contaminada. Jesus, ele morreu numa sexta, irmãos, e tiveram que tirar Jesus no mesmo dia, porque o outro dia era o sábado, e era o sábado da preparação, a preparação para a Páscoa. Então Jesus não poderia amanhecer ali no sábado, por isso que eles furaram Jesus, para saber se Jesus estava vivo ainda, né? Furaram ali Jesus, porque se Jesus estivesse vivo, eles iriam quebrar as pernas de Jesus, para que Jesus morresse, e eles enterrassem Jesus no mesmo dia. Só que até para a palavra de Deus se cumprir, vai dizer que nenhum dos ossos do cordeiro foram quebrados, porque isso já tinha sido profetizado em Salmos também, que nenhum dos ossos do cordeiro seria quebrado. Lá em Êxodo também estava profetizado isso, irmãos. A Bíblia fala, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas, nenhum dos seus ossos se quebram. Uma profecia. Então, por que Jesus teve que morrer de uma forma tão sofrida? Irmãos, Jesus, ele foi morto como se fosse um bandido. Ele foi morto ali como se ele fosse o pior dos bandidos que existiam, porque a pior morte era a morte de cruz. Vejam que Jesus, ele foi crucificado no meio de dois bandidos, no meio de dois ladrões, e Jesus foi crucificado ali no meio. Ele foi considerado o pior bandido daquela época ali, o pior maldito daquela época. Jesus, ele foi considerado o ser mais desprezível daquela época ali, por alguns, né? Por isso que em Isaías 53 vai dizer que beleza nenhuma havia nele, era considerado o mais indigno entre os homens. Então, meus irmãos, Jesus, ele foi considerado o ser mais desprezível daquela época por aqueles que executaram ele. Sabe por quê? Jesus, ele desceu no mais baixo nível que o ser humano podia descer. Jesus, ele foi considerado o mais desprezível de todos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele queria provar que a morte dele era suficiente para perdoar até aquele ser mais desprezível que existe neste mundo. A morte de Jesus, irmãos, é suficiente para perdoar o pior bandido dessa época, dessa terra. A morte de Jesus é capaz de perdoar. Então Jesus, ele tinha que se fazer do pior bandido de todos, do ser mais desprezível, para mostrar também que ele podia perdoar o ser mais desprezível que existe. Os irmãos imaginem aí, o que pode ser considerado
um bandido ou um ser humano mais maldoso que existe, né? Um ser mais desprezível. Vamos imaginar uma pessoa, um bandido, que mata uma criança, que executa ali uma criança, violenta uma criança e mata, irmãos, um bebê. Na nossa cabeça, não, esse é o ser mais desprezível que existe. A gente não sabe nem se nós conseguiríamos perdoar uma pessoa dessa, não é verdade? Eu creio que todos nós teríamos muita dificuldade para perdoar uma pessoa dessa, só pela graça de Deus mesmo. Mas Jesus morreu, irmãos, para ensinar isso, que até um bandido assim, Jesus é capaz de perdoar. Jesus, ele foi considerado maldito para mostrar que aquele ser humano, por mais amaldiçoado que seja, se ele crê em Jesus Cristo, ele pode ser perdoado, ele pode ser renovado, ele pode ser salvo por Jesus. Por isso que a morte de Jesus teve que ser essa morte tão violenta. E isso também significa outra coisa. Significa, irmãos, o quanto que Deus odeia o pecado. Quer saber o quanto que Deus odeia o pecado que nós cometemos? Deus odeia tanto o pecado, irmãos, que toda a ira dele foi derramada sobre o Filho. Jesus, ele teve que morrer daquele jeito. Doente, Jesus era uma pessoa saudável. Jesus, segundo os estudiosos, ele tinha um corpo atlético. Ele andava quilômetros e quilômetros para pregar, para evangelizar. Ele não tinha pecado, então ele não tinha doença, que a doença veio através do pecado. Mas ele não tinha pecado, ele era uma pessoa saudável. Jesus era atlético porque ele estava sempre em forma. Jesus, ele sabia se alimentar bem. Jesus era cheio do Espírito Santo, sabia cuidar do templo do Espírito Santo. Então Jesus nunca ficou doente também, porque Jesus não tinha pecado. Agora, naquele momento em que Jesus foi machucado, Jesus foi dilacerado, Jesus, ele ficou desidratado, perdeu muito sangue, perdeu muito líquido no corpo dele, ficou desidratado. A Bíblia vai dizer que ele sentiu sede. 2 momentos que Jesus sentiu sede, no começo do chamado dele e no fim do chamado dele. Quando ele foi para o deserto, ele foi lá, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. E a Bíblia diz que ele sentiu fome e, consequentemente, sentiu sede também. E no final, Jesus sentiu sede também quando estava crucificado lá naquela cruz. Então imagine a boca toda ressecada, a boca machucada, aí Jesus sentiu sede. E quando ele pediu para o ser humano água, o que o ser humano fez? O ser humano molhou ali uma esponja no vinagre e encostou na boca de Jesus. Imagine o quanto isso doeu. Imagine você com sua boca ferida, sangrando, machucada, e alguém encostar vinagre na sua boca. O quanto que vai arder, o quanto que vai doer. Então, no lugar de matar a sede de Jesus, eles ainda judiaram um pouquinho mais de Jesus. Então, às vezes, a humanidade ainda pergunta: Senhor, por que existe tanta violência neste mundo? Vai ver que quando o Filho de Deus estava lá pedindo misericórdia, o ser humano foi judiar cada vez mais do Filho de Deus. E às vezes as pessoas querem culpar Deus. Se Deus existe, por que existe o mal? As pessoas querem culpar Deus ainda, mas olha o pecado do ser humano. Então, irmãos, Jesus, ele ficou enfermo naquela cruz também, porque a Bíblia fala: a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Naquele momento ali, quando ele estava recebendo todo o pecado da humanidade, ele ficou enfermo também. Espírito angustiado, alma abatida e corpo todo dilacerado, Jesus ficou enfermo. Só que isso tudo que eu estou dizendo não foi o mais difícil para Jesus. O mais difícil para Jesus, irmãos, foi este momento que nós lemos aqui no começo, quando ele olhou para os céus e falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nós aprendemos aqui no estudo bíblico, né, que ele falou em aramaico, que era a língua que Jesus falava. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Esse foi o momento mais difícil para o Filho de Deus, porque a Trindade é eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sempre estiveram juntos, nunca se separaram. Mas neste momento, quando Jesus estava naquele madeiro, Deus teve que virar as costas para o Filho, porque os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. E naquele momento, Jesus, ele estava recebendo todo o pecado da humanidade. Então ele se sentiu abandonado pelo Pai. Imagine como ele sofreu. Então, meus irmãos, neste momento que Jesus disse isso: Deus meu, é interessante, porque Jesus sempre chamou Deus de Pai. Você não via Jesus chamando Deus de Deus, né? Você via Jesus chamando Deus de Pai. É meu Pai que está nos céus, eu estou aqui para glorificar o meu Pai, tudo que eu faço é pelo meu Pai, é o meu Pai, Pai nosso que estás no céu. Meu Pai, tudo era Pai, Paizinho, meu Pai, Abba Pai, tudo era Pai. O amor de um filho, o filho que ama o pai chama de pai o tempo todo, tem prazer de chamar de pai, de papai. O amor do filho pelo pai. Mas neste momento, Jesus se sentiu tão abandonado, que ali ele já não sentiu mais a presença do Pai. E no lugar dele falar Pai, ele não chamou mais de Pai, ele chamou de Deus.
Porque naquele momento é como se Deus deixasse de ser pai de Jesus, porque Jesus estava recebendo o pecado. E a Bíblia fala que Jesus, ele nos recebe como filhos, irmãos. Que Deus, ele nos recebe como filhos quando nós cremos em Jesus. Nós somos considerados filhos de Deus quando nós cremos em Jesus. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quando nós vivemos uma vida de pecado e não recebemos Jesus no nosso coração, nós não somos considerados filhos, nós somos considerados criaturas. Então, quando estamos em pecado, somos criaturas. Mas quando somos santificados pelo poder de Deus, do Espírito Santo, somos considerados filhos, irmãos. Então, naquele momento, Jesus estava recebendo todos os pecados da humanidade. Naquele momento, Jesus estava sendo representando a humanidade como pecador. Porque Deus, ele trabalha com representantes. Adão e Eva eram representantes de toda a humanidade. Como eles pecaram, o pecado passou para toda a humanidade. Por isso que às vezes a gente não entende, né? Por que eles pecaram e eu que tenho que pagar? Eles eram nosso representante de toda a humanidade, porque através deles é que toda a humanidade seria criada, também gerada. Então Deus, ele trabalha com representantes. Como eles pecaram, o pecado passou como um gene, né? Como se fosse um gene ali, um DNA, passou para todos os seres humanos também. Mas Jesus, ele também é o nosso representante. E como Jesus morreu naquela cruz, venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, ele nos representou todos nós, irmãos. Como ele venceu o pecado, hoje em dia nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento considerado maldito e pecador. Mas, irmãos, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que pagar esse salário. Nós nunca conseguimos pagar, porque, irmãos, por mais que a gente faça, por mais que a gente se arrependa nessa terra, por mais que a gente abandone o pecado, irmãos, por mais que a gente morra nessa terra, a nossa morte não é capaz de cobrir nem o nosso próprio pecado. Irmãos, a nossa morte não é capaz de cobrir, de perdoar nem o nosso próprio pecado. Imagine o pecado da humanidade. Então precisava de alguém que andasse perfeitamente nessa terra, e esse alguém foi Jesus. Então nós aprendemos por que Jesus nasceu, nós aprendemos por que Jesus morreu e por que ele morreu de uma forma tão violenta. Agora a pergunta: e por que Jesus teve que ressuscitar? Por que só a morte lá na cruz, né? Ele já não foi lá para os céus e ficou tudo certo? Por que ele teve que ressuscitar e se apresentar aos discípulos? Sabe por quê, irmãos? Porque quando o pecado entrou neste mundo, aí também nós começamos a ter um inimigo neste mundo. Quando o pecado entrou neste mundo, nós passamos a ter um inimigo. E esse inimigo é o quê? A morte. O ser humano não foi criado para morrer. Por isso que nós não nos conformamos com a morte. Podemos ser cristãos, ter fé em Deus, saber que vamos ser salvos. Mas quando um ente querido morre, quando alguém morre, nós choramos, nós ficamos tristes. Porque nós não somos acostumados, nós não fomos criados para enfrentar a morte, irmãos. Nós não nos conformamos com isso. Lá em Eclesiastes vai dizer, né, que Deus colocou dentro do homem o desejo pela eternidade. Porque o homem foi criado para isso, irmãos, para não morrer. Mas aí, quando o pecado entrou no mundo, entrou este inimigo. O inimigo é a morte. E nós precisávamos vencer este inimigo, porque este inimigo passou a ser maior do que nós. Porque aqui nós podemos evitar várias coisas. Nós podemos aqui nos safar de vários perigos, várias coisas nós podemos evitar. A única coisa que nós não podemos evitar é a morte. Tem um ditado que diz aí: a única certeza que nós temos nessa terra é que nós vamos morrer um dia. Não é verdade um ditado que diz isso? Então, meus irmãos, nós precisávamos vencer este inimigo. Só que, irmãos, o ser humano nunca conseguiu vencer este inimigo que é a morte. Nós vemos vários casos de ressurreição na Bíblia, mas todos os casos de ressurreição foram operados através do Espírito de Deus, através do poder de Deus. O homem nunca teve este poder. O homem não tem o poder de ressuscitar nada, irmãos, ninguém. Tratamentos médicos e tudo, irmãos, o médico pode até ser usado para uma cura, o médico pode até ser usado para ressuscitar um paciente ali, só que não é ele que faz isso, esse poder todo vem de Deus. Certa vez Pilatos falou: eu tenho poder para isso, tenho poder para aquilo. Aí Jesus falou: poder nenhum você teria se não fosse dado do alto, meu filho. O médico é usado para curar, o remédio também é usado para curar, né? Então nós podemos consultar o médico, nós podemos tomar o remédio, mas quem cura é Deus nas nossas vidas. Então o homem nunca teve esse poder. Todos os casos de ressurreição na Bíblia, os irmãos podem observar que foi operado pelo poder de Deus que vem do alto.
Teve a morte de Lázaro, mas foi através do poder de Deus. Teve a morte da viúva de Naim, né, da filha da viúva de Naim, mas foi o poder de Deus também. Nós temos alguns casos de ressurreição no Antigo Testamento também, mas sabemos que foi o poder de Deus. Então, esse inimigo precisava ser vencido. E o único que foi capaz de vencer a morte foi o nosso Senhor Jesus. Porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Então, Jesus precisou morrer. Só que Jesus não teve pecado. Quando ele nos representou ali, ele precisou morrer. Só que Jesus, ele morreu sem pecado. Foi tentado em tudo, porém não pecou. Então, como ele conseguiu cumprir isso, aí a Bíblia fala que o Espírito de Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo depois no terceiro dia. Então é onde a palavra de Deus vai dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O nosso maior inimigo foi vencido, e foi vencido por Jesus, e através da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos essa promessa também nas nossas vidas, que um dia nós vamos morrer, mas também nós vamos ressuscitar para viver com Ele, irmãos. Então foi por isso que Jesus teve que nascer, foi por isso que Jesus teve que morrer, e morrer de uma forma tão sofrida, e foi por isso que Jesus teve que ressuscitar. E por que ele teve que aparecer para os discípulos? Para testemunhar, para provar que a morte foi vencida, e através dele nós podemos também vencer a morte. Para que os discípulos ali não tivessem dúvidas, ele apareceu para os discípulos também. É engraçado, né, que Tomé falou assim, ó: eu só acredito se eu ver. Aí muitas vezes nós falamos: mas é o crente Tomé. Muitas vezes nós somos crentes Tomé também, né? Só acreditamos quando vemos. Então Tomé falou: só acredito se eu ver. Aí Jesus não somente apareceu, Jesus também falou: pode tocar aqui, ó, que vocês vão ver. Carne e osso aqui, ó, não são um fantasma não. Porque, irmãos, Jesus, ele tem a humanidade, ele tem um corpo. Jesus, ele tem um corpo. Ele mostrou as feridas ali para os discípulos. Jesus, ele tem um corpo. Mas Jesus também, sendo Deus, ele é espírito também. Ele possui essas duas características. Tem o corpo, mas é espírito também, irmãos. Então os discípulos tocaram e todos ali viram, testemunharam que Jesus, ele venceu a morte. E nós estamos aqui nessa noite para agradecer a Ele, para adorar Ele. É por isso, irmãos, é por isso que por mais que sejam as lutas, nós sempre podemos nos esforçar para fazer um pouquinho a mais para Deus, fazer um pouquinho melhor. Eu vou encerrar aqui com um pequeno testemunho, um fato que ocorreu. Esse fato é verídico, ocorreu, e eu testemunhei esse fato. Quando eu estava lá na primeira igreja que eu congregava, irmãos, aí tinha uma jovem. Essa jovem não morreu não, viu, irmão? Estou falando tinha porque era o tempo que eu congregava com ela, mas ela está viva, graças a Deus. Mas tinha essa jovem. Essa jovem, ela tinha bastante talento. Ela tocava violão, que era uma beleza, né? Era uma música. Músico, né? Como é que é feminino de música, Suzana? Ela tocava, né? Ela tocava violão, irmãos. E ela tinha um talento incrível, né? Todo mundo ficava admirado ali. O jeito que ela tocava, o jeito que ela cantava, era um talento assim, maravilhoso. Emocionava, Deus usava mesmo essa jovem. Aí certo dia nós estávamos com um grupo de varões. Só que o grupo de varões não tinha ninguém que tocava. A gente precisava de ajuda. Quando a gente precisava de ajuda, nós pedimos ajuda para essa jovem. E essa jovem já estava fazendo as coisas de Deus, irmãos, mas ela passou a fazer assim de qualquer jeito. Aí esse dia que nós pedimos ajuda, ela estava ajudando lá. Aí teve um momento que ela saiu lá para fora. Aí teve um momento que tiveram que chamar a atenção dela. O líder dos varões teve que chamar a atenção dela lá. Aí o pastor já tinha chamado a atenção sobre algumas coisas. Aí quando chamou a atenção dela, ela falou assim: ó, já estou fazendo é demais. Aí ela soltou essa frase. Claro, né, irmã? Jovem, inocente, ela não sabia o peso da palavra, né? Que às vezes é de inocência. Mas ela falou isso: ah, eu já estou fazendo é demais. Irmãos, nós nunca podemos pensar nem dizer isso. Ah, Senhor, já estou fazendo é demais. Pega o boi de eu fazer isso, pega o boi de eu fazer aquilo. Não, irmãos. Nada que a gente faça nessa terra é demais para Deus. Então a jovem falou isso. Irmãos, isso é o primeiro passo para a queda. Quando nós pensamos que estamos fazendo demais. Quando nós pensamos que somos importantes demais. Porque a soberba precede a ruína, não é verdade? Quando nós pensamos que nós somos insubstituíveis. Que se a gente não for para a obra não anda. Nunca podemos pensar isso, irmãos. Porque a obra de Deus nunca para. Quem para é o ser humano. Nunca podemos nos achar na obra importantes demais, insubstituíveis demais não, irmãos. Porque essa jovem falou isso. Aí foi passando o tempo, eu fui acompanhando aí, irmãos. Aí infelizmente essa jovem, ela tocava para Jesus. Passou um pouco, ela deixou de tocar para Jesus, ela parou de tocar para Jesus e começou a tocar para o mundo.
A pastora Salvadora estava pregando aqui em quinta-feira, né? E ela falou, como é lindo a pessoa tocar para Jesus. Certa vez um pastor ganhou uma vida através disso, falou, por que você não toca para Jesus? Aí a vida achou lindo, nossa, tocar para Jesus, que coisa linda, vou tocar para Jesus. E começou a tocar para Jesus, irmão, para o resto da vida, né? Se converteu. Agora imagine, né? Tocar para Jesus é uma coisa linda. Agora a jovem deixou de tocar para Jesus e começou a tocar para o mundo, irmãos. Começou a tocar nos bares, nos botecos, e aquelas músicas que falam de adultério, né? Que falam de traição, destruição da família. Começou a tocar para o mundo, irmãos. E passou um tempo, aí nós recebemos a notícia que essa jovem, né, assumiu um relacionamento com outra mulher, com a homossexual também, né, irmãos? Então veja que tudo começa se a gente tem esse pensamento que nós estamos fazendo demais para Deus. Isso é o começo da queda, irmãos. Eu creio, né, que essa jovem vai ser restituída. A gente ora por ela até hoje, que eu conheço ela. A gente ora por ela e nós cremos que ela vai ser restituída. Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente faz na obra de Deus. Então vamos manter a humildade, irmãos. Vamos manter a humildade e se esforçar. Procurar fazer sempre um pouquinho a mais para Deus, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é digno e merecedor. Eu sei que nem sempre é fácil os irmãos estarem aqui, irmãos, mas vamos procurar nos esforçar, porque tudo vale a pena para Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa é a mensagem, amém? Então eu convido a igreja agora, nós estamos aqui ministrando a Santa Ceia, convido a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, vamos estar ministrando a Santa Ceia. Eu já chamo os obreiros que vão nos ajudar aqui nessa noite, né? A missionária Tereza e o nosso evangelista Antônio. Que os irmãos venham aqui e façam os preparativos.